Uma pergunta ao doutor Rodrigo Silva. Vamos lá. A pergunta aqui, ó, pede para o Rodrigo. Você põe a pergunta, gente, responder a pergunta. Cadê a pergunta? A pergunta do sábado. A pergunta que fora feita, né? Ah, tá. Como A guardar o sábado? pergunta que eu fiz ao senhor é que o povo quer que o senhor responda sobre as questões de Colossenses, a guarda da semana, Vou do tentar sábado, resumir do tudo dia. aqui sem ser prolixo. Querido pastor Rodrigo Silva. A primeira questão que eu coloco é o seguinte: como guardar o sábado? Eu vou começar por essa questão. Como guardar o sábado? Tá. A minha única dificuldade com a tradição oral do judaísmo, eu vou falar é que ela também não é objetiva. Se ela fosse objetiva, não havia tantas opiniões do Talmud. Perfeito. Ponto de fazer até aquela brincadeira, que se houver três judeus agora discutindo... eu virei adventista mesmo. Teremos quatro interpretações. Opiniões, Então, quando fala assim, se não fosse a tradição oral, não entenderíamos a Torá, mas a própria tradição oral, ela não é uníssona. Sim. Ela cria mais a questão da guarda do sábado... Eu vou explicar, eu explico. Do que a explicação. Até a questão da guarda do sábado, você tem, às vezes, um judeu... Eu estou falando de casos concretos. E quando eu falo judeu, eu estou colocando tanto o judeu que mora em Nova York, como o judeu israelense, que é quase que um judeu à parte. Do Beit Por Chabad. exemplo, eu conheço histórias, por exemplo, de judeu que no Shabat pede o outro para ir à casa dele abrir a geladeira, porque ele não pode abrir a geladeira. Então, quer dizer... Mas você pode, né? Mas não, um judeu às vezes pede pro outro, porque tem diferença. Tem judeu que acha que não tem problema apertar o botão do elevador. Tem outro que acha que pode apertar o botão do elevador do Shabat. Tem judeu que é favorável do goi do Shabat, trabalhar para ele. Outro que não é favorável. Então, quer dizer, mesmo na guarda do sábado, você tem... Eu não falei a fonte. Eu não falei a fonte. Aí só o reformista, é a linha reformista. Não, eu vou te contar, foi uma história absurda. Deixa ele contar a história, então? Não, deixa eu falar com o Rodrigo. Então, o que acontece? Então, como há várias formas de guardar o Shabat, nós, adventistas, entendemos o seguinte, que quando Jesus entrou... Eslerrar, bavacachá. Aí, quando Esqueci o que tava. Assim, quando um adventista entende que quando Jesus entrou em embates com alguns judeus da sua época, os fariseus, exatamente, Jesus estava mandando transgredir o sábado, nem abolindo o sábado. Jesus estava discordando daquela interpretação do que é lícito ou não fazer no Shabat. Entendi. Então, resumindo em 30 segundos o que é guardar o Shabat para mim, eu faço aniversário de casamento no dia 10 de março. 10 de março. É lógico que o Shabat é semanal, mas permita-me dar um exemplo anual apenas para ficar didático. É errado jogar bola? Eu não jogo bola, mas se eu jogasse bola, é errado jogar bola? Não. Não é errado jogar bola. Não é errado jogar bola com os meus amigos. Vamos supor que todo domingo eu saio para jogar bola com os meus amigos. Não, vai no sábado. Mas ou mesmo no sábado, o dia que for. Só que naquele dia específico de eu jogar bola com os meus amigos, coincidiu com o meu aniversário de casamento. Entendi. A esposa tá fazendo um belo almoço, chamou todo mundo e eu largo ela em casa e vou jogar bola com os amigos. Tá errado? Uma coisa que não é errada em outros dias, naquele dia está inapropriado. Então o Shabat para mim não é um dia de legalismo. São coisas que eu evito fazer no Shabat, porque o Shabat é um dia de comemoração, de testemunho que eu tenho um Criador. Nós vivemos num mundo secularizado que ensina a evolução das espécies. Eu, guardando o Shabat, eu ensino que eu não sou fruto do que Darwin falou. Eu tenho um Criador. Agora, eu vou falar uma coisa que pode parecer uma contradição, mas não é. O sábado não é o único dia de Deus. Deus é o Senhor do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Então, qual que é a diferença do sábado? O Shabat, para mim, só tem sentido se eu caminho com meu Deus muito bem no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Sendo que eu caminho com ele nos outros dias, o Shabat é o dia que eu comemoro a minha relação com ele. Então eu sou adventista do sétimo dia, não no sétimo dia. É como o aniversário de casamento, ele só tem sentido se eu vivo bem com a minha esposa 364 dias do ano. Se o casamento é uma porcaria, aquele dia não é um dia para comemorar, é um dia para cumprir tabela. Tem que comprar, aniversário de casamento tem que comprar alguma coisa. O Shabat para mim só tem sentido se eu me relaciono bem com Hashem, o Criador, e com o meu semelhante com amor. Aí no Shabat eu comemoro, não com arrogância, não querendo me sentir superior. Você me fez a pergunta de Colossenses também. Há duas interpretações de Colossenses, uma delas você já pontuou, é até uma tese doutoral de Rondupré. Ele é da África do Sul, mas tem esse nome parecendo com francês. Parece francês. E ele fez uma tese doutoral, eu li a tese dele todinha, e ele dá alguns argumentos interessantes que ele aponta que aquele Shabat ali de Colossenses é o cerimonial. Porém,
Porém, apesar da tese dele ter muitos pontos muito curiosos, eu posso até te passar depois Por favor. em PDF. Levar caixar. E pra mim também. Só que eu não concordei com a tese dele na essência. Tem muitos pontos interessantíssimos sobre sabatá, sabaton, como é que aparece a semântica. Ele fez um levantamento brilhante. Mas eu concordo, para surpresa sua, que ali está falando do sábado semanal mesmo. Porque ele é muito claro. Fala do ano. Não tem outros também. You are the first. Tem outros também. Agora, só que... Tanto é que... Agora, uma coisa que eu quero pontuar para o pastor Marcelo e para os irmãos ouvintes aqui, é que a interpretação de que o sábado de Colossenses é semanal, ela é defendida tanto por teólogos adventistas como não adventistas. Então eu posso ser o primeiro que vocês estão ouvindo, mas não o único. Entendi. E a interpretação de que se trata de um sábado cerimonial, ela também é defendida por alguns teólogos não adventistas. Na tese do Dupré, ele mostra vários teólogos presbiterianos, batistas, calvinistas, que falam que é o sábado cerimonial. Então, apenas para dizer que é o sábado cerimonial não é uma interpretação exclusivamente adventista. Compreende? Agora, o que Paulo quis dizer ali? Poxa, eu vou ter 30 segundos para resumir isso. Tá muito bem. Fica à vontade. Sem querer tangenciar, todos os exegetas sabem que a carta de Paulo aos Colossenses... Cutucou o Rabino de novo. O Rabino Harold Kushner, de Nova York. Isso é aramaico. Sim. Harold Kushner Quando dizia... coisas ruins acontecem a pessoas boas. Exatamente. E o autor desse livro falou, se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfia da religião dele. Então, voltando ao que eu estava dizendo, Colossenses tem um grande nó. Eu tenho dificuldade com a carta de Paulo aos Colossenses e eu não nego isso. Eu também. Qual que é a dificuldade? Nós não sabemos a que grupo específico Paulo estava respondendo. O que é o culto aos anjos? Ou o culto dos anjos? Você é um biblista, né, Rodrigo? É um grupo de judeus e gnósticos, Pois mas aí que tá hoje, pastor Marcelo, a minha área é Novo Testamento. Sim. A maior parte dos eruditos do Novo Testamento atual já abandonou a ideia de gnosticismo ali. Alguns ainda falam de um pré-gnosticismo. Mas, assim, o gnosticismo como um todo, ela é final do primeiro século. Gnose, né? Não, mas no passado tinha. Tanto que Paulo mas hoje, para pegar os mais recentes, D. Carson, todos os mais recentes, eles já abandonaram a tese do gnosticismo em Paulo. Mas isso seria tema para uma outra oportunidade. Agora, aparentemente, parece que ele está falando de alguns adeptos da teoria do livro de Enoque, que tem a símile de Enoque. Só que essa símile de Enoque é um outro problema semântico também, exegético, porque ele não está entre os manuscritos do Mar Morto. Nós temos uma cópia etíope posterior do IV século, mas tem muita coisa que parece ali. O Enoque vai tendo evoluções espirituais e ele os eons, e parece gnóstico, por isso que é a questão. Por isso que eu falo de pré-gnose. E ele vai ter o culto com os anjos no final. E eles abstinham de certas comidas, jejuns, casamento também, então outra parte aqui Paulo fala também dos aqueles que abstêm o casamento. Agora, em síntese, quando pega o capítulo todo, parece que Paulo está falando assim, olha, ninguém julgue vocês pelos mandamentos, porque é Jesus que faz isso. Agora, eu posso ter duas leituras nisso aqui. Eu posso ter uma leitura do capítulo interpretando que Paulo não está com aquela frase abolindo a necessidade de guardar a lei, ou eu posso ter uma leitura B, que Paulo está falando de abolir a lei ali. Aí vem a palavra sombra, esquia. Sim. Muitas vezes há um uso semântico da palavra sombra que para mim não é muito fiel ao texto grego. Como sendo sombra uma coisa que passou, que não tem mais nada a ver. A palavra esquia no grego, até como ela é usada, com todo o seu correspondente hebraico também, lembremos, Paulo podia estar escrevendo em grego, mas tinha uma mente hebraica. Hebreu dos hebreus, né? Significa a perspectiva, a preparação de algo melhor que vai vir. Seria mais ou menos assim. Quando eu estou chegando aqui, olha, o meu dedo, o pessoal de casa não vai ver, mas a sombra do meu dedo está projetando antes de mim. Qual é a palavra em grego? Esquia. Parece o tselo do hebraico. Tselo é a imagem, né? A sombra da morte lá de... Eu não acho que é. Você não acha que é a imagem? É sombra. Sombra, Tselen pra mim é a projeção. Tselen é projeção. Então, é a projeção do Salmo 23, faz sentido, não é isso? Exatamente. A 91, né? Não, o Salmo 23, quando passares pelo vale da sombra e da morte. Exatamente. Não eu tenho que ver se na Septuaginta... É uma projeção só da morte, boa, isso. mas não é real. Seria até interessante ver se na Septuaginta é a mesma palavra, eu não sei. Tá. Se na Septuaginta é a mesma. Mas olha que interessante. A minha sombra tá indo e eles estão vendo aqui, gente. Vocês em casa não, mas a minha sombra
ela não está passando, ela está apenas apontando que a mão está chegando. E se eu interpretar as coisas que Paulo falou ali, tudo como sombra, aí eu volto àquela pergunta que eu fiz para o pastor Marcelo, que é a minha dificuldade, irmãos. Honesta. Não de ganhar debate, mostrar que o outro fala nada e tudo. Até um parênteses muito rápido. Já que tem muita gente assistindo, é uma coisa que nós estamos em comum acordo aqui. Eu não aceito aqueles debates de internet que depois fazem um recorte e colocam lá, né? Pastor Marcelo destruiu o Rodrigo Silva, né? Rabino Sinra, Sinra. Mas Rabino Mirra agora botou o Rodrigo Silva no seu lugar. Rodrigo Silva deu um checkmate no outro Rodrigo. Isso é bobagem. Eu acho que é isso, sabe? Não leva a nada. Isso dá likes, né? O Rabino Ventura tá mandando suspender os cortes. Mas eu acho assim, que eu guardo o sábado simplesmente porque eu entendi o seguinte. É um mandamento de Deus que tem a mesma validade do não matarás, do não adulterarás, do não adorarás imagens de escultura, que está tudo no mesmo decálogo. É uma forma de eu mostrar minha fidelidade a Deus, como o Apocalipse falou, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É a maneira de eu testemunhar ao mundo que eu tenho um Criador. E se eu abandonar o sábado, entendendo assim, tudo isso é sombra, aí eu tenho uma dificuldade também com a guarda do domingo. Porque a guarda do domingo, toda a sua explicação espiritual, que ela não é incompatível com a guarda do sábado, que o descanso está em Jesus, se eu espiritualizar demais esse descanso em Jesus, eu também destruo por completo a guarda do domingo. Porque se o descanso está em Jesus, porque o que muitos evangélicos fazem é o seguinte... Mas o domingo para nós não é sagrado. Opa, mas aí que tá. Uma coisa interessante, pastor Antônio, se você pode olhar... Isso aqui eu teria que ter mais tempo, faltam 12 minutos para terminar ali, eu quero ser muito pontual aqui. Se pegar as discussões dos mais, inclusive pentecostais, eu tô falando desde Azusa Street, quando veio para cá, Daniel Berg e tudo mais, os mais antigos, as lições da escola dominical, o domingo era o dia do Senhor, jogar futebol no domingo tá errado, fazer compra no domingo tá errado, e muitos conservadores dos mais antigos, quem é de terceira, quarta geração de crente, sabe que esse afrouxamento do domingo hoje é um sinônimo até de secularização das igrejas, ou a aliança do Senhor que está lá. Então, para fechar aqui, para dar oportunidade dos outros, se a questão verdade, agora doutor, é o descanso... Isso acontecia todos os dias, era proibido todos os dias jogar futebol. Rapaz, uma vez eu fui jogar bola, cheguei na igreja quase apanhado. Mas vocês entenderam o meu ponto? Claro. Se pegar do ponto de vista mais tradicional... 30 segundos. Do ponto de vista mais tradicional, se... o descanso em Jesus é só espiritual, eu não preciso guardar sábado, então também não preciso guardar domingo, porque é espiritual, e ainda em 15 segundos, pontuam muito o domingo como o dia da ressurreição, o dia da ressurreição. Agora eu vou pedir licença a vocês, porque o meu discurso é com eles, vocês não vão concordar com isso. Mas é ou não é? A redenção não vem pela ressurreição. A redenção vem pela morte de Jesus. Opa. Não é a ressurreição de Jesus que garante a minha salvação. A ressurreição é apenas a comprovação de que Ele é Deus, Ele é vitorioso. Mas o preço pago pela minha salvação foi o sangue derramado na cruz. Mas então, o que autentica esse sacrifício? O que autentica... Dá para fazer um debate legal. O que autentica é a ressurreição. Mas o que paga é... a morte na cruz. Mas então, se Cristo não ressuscitou? A nossa fé é em vã. Se Cristo não ressuscitou... Vou responder, mas é aproximadamente 10 segundos. Vai lá. Claro. Se Cristo não ressuscitou, Paulo não diz. Se Cristo não ressuscitou, a nossa salvação é vã. Ele falou, a nossa fé é vã. Agora, a nossa salvação, né? A minha salvação é através do sangue derramado na cruz do Calvário. Sem derramamento de sangue não há remissão. Se eu fosse escolher um dia fora do sábado para guardar como memorial do evento de Jesus, eu teria que guardar a sexta-feira como os muçulmanos. Olha, gente, deixa eu cortar pra cá, eu não sou debatedor, não posso entrar no debate. Mas, olha, é um outro tema, tá bombando a internet, mas eu tenho que ir embora. Que pena, né? Aí você me chama pra esse debate, que eu vou ser da linha que vou falar nem a morte, nem a ressurreição. 10 segundos, uma coisa importante, eu prometo que é 10 segundos. Quando você perguntou se os judeus falharam, sim e não. Porque... se eu falo assim, os cristãos também falharam.
Porque tem muito cristão dando mau testemunho de Cristo. Mas eu não posso tomar parte pelo todo. Quem nos deu o cristianismo foram os judeus. Quem escreveu o Novo Testamento, com possível exceção de Lucas, não tem certeza. É uma briga na academia. É uma briga, mas os outros com certeza eram todos judeus. Então, como assim, por que os judeus rejeitaram Jesus? E o que eu faço com os que aceitaram e deram a vida por ele? Então, será que Israel falhou tanto assim mesmo? Então é a pergunta. Agora, Obrigado a questão que o senhor não quis responder é a pergunta que eu fiz com o Mirra. Qual? O sábado o único par do sábado é os judeus. E aí o senhor não quis responder. Mas isso aí isso é tradição oral, isso não tá na Tana. aí eu discordo de Rashi. Mas tudo bem. Olha, eu vou aqui dar 2 minutos aqui a cada um deles para suas considerações finais. Nosso tempo está estouradíssimo. Eu vou começar pelo querido pastor Rodrigo. Suas considerações finais, querido. 2 minutos? 2 minutos. Então eu vou ficar com o texto. Tá? E aí eu vou pedir para que realmente vocês obedeçam os 2 minutos, viu, Bom, em primeiro lugar, agradecer pelo privilégio de estar aqui com vocês. Conhecer o Rabino Ventura, os demais queridos irmãos já os conhecia, já estivemos juntos em outras oportunidades. O Mirra, o Dr. Rodrigo, o Dr. Marcelo. Bom, é um privilégio estar aqui. Eu só queria deixar aqui a minha conclusão, consideração final, por assim dizer, citando Gálatas capítulo 4, versículo 10, onde Paulo diz: guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que eu haja trabalhado em vão para convosco. Então aqui é um texto assim irrefutável, na minha opinião, em relação à guarda do sábado para o cristão, para aquele que segue a Jesus Cristo. Oséias 2, citando a Tanar, não só a Brita e Radachá, Oséias 2:11, e farei cessar todo o seu gozo e as suas festas e as suas luas novas e os seus sábados e todas as suas festividades. Isso cumpriu em Cristo também. E, para finalizar, Atos capítulo 2, versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Todos os dias para o cristão são sagrados, são santos ao Senhor. E, para citar mais um versículo, para deixar, tem um tempo ainda, né? Romanos 14, versículo 5, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Então, Paulo aqui deixa claro também que a guarda do sábado, quem quiser fazê-lo, não é proibido, mas ao cristão não há necessidade de cumprir esse mandamento, porque como já fomos bem clarividentes aqui, deixamos de forma bem nítida durante o debate, isso não há mais necessidade de se fazer. E em relação à sombra, o Dr. Rodrigo deixou aqui uma opinião interessante, eu só faria um ajuste, que essa sombra, ela aponta a realidade. Então a sombra, ela está aqui demonstrando que a realidade está por vir. E a realidade é muito superior à sombra. Então, obrigado, essa é a ideia central. Querido muito Rabino obrigado. Ventura, 2 minutos para suas considerações finais. Vocês percebem que, normalmente, as conversas entre judeus e cristãos são ao redor daquilo que a gente diverge? Mas vocês percebem que a história está colocando a gente do mesmo lado? Há alguns meses, né, pastor Rodrigo Silva, eu te liguei. Te falei, a gente precisa falar. E aí talvez a gente estende essa ideia, porque eu acho que é muito importante. Falar sobre a semana. Vocês acham que essa ideia de encurtar a semana, ela não vem junto com a ideia de abolir a santidade do tempo? Porque agora a gente tem uma semana de 4 dias e X dias, e daqui a pouco não tem nem sábado e nem domingo. Isso é extremamente importante. Se a gente quer compreender uma ideia, a gente não pode só debater as diferenças. A gente tem que olhar para a oposição. Qual é a oposição? A oposição está sendo só contra o sábado? Não. A oposição está sendo também contra o domingo. E nesse sentido eu coloco o domingo, apesar de ter todas as divergências que eu tenho, junto do lado do sábado. A ideia de se abolir a semana está muito relacionada com Daniel, uma profecia que os irmãos cristãos falam muito.
O último monstro, a última besta vai abolir o quê? Vai mexer o quê? Nos tempos. O que é mexer nos tempos? É tirar a ideia de que existe uma santidade, é tirar a ideia de que existe um Criador. E eu digo, é muito importante, eu acho que o público gosta muito, é muito esclarecedor a gente discutir as diferenças, mas cada vez mais a realidade está gritando pra gente e dizendo, por mais que vocês tenham diferenças, vocês têm muito mais coisas em comum e vocês precisam se juntar em prol da realização daquilo que são os planos de Deus. E essa é a visão quando eu falo de Torá, quando nós, no nosso movimento Sinagoga Sem Fronteiras, a gente fala de Torá. É nesse sentido, não é no sentido necessariamente de converter os outros, mas é no sentido de todos nós nos convertermos. Isso a gente só vai conseguir fazer através da essência que une. Obrigado, Rabino. Eu agradeço. Rabino, olha, eu vou propor à rádio, eu acho que o que o senhor disse é o seguinte, nós estamos sempre focando naquilo que divergimos. Mas eu vou propor à rádio para que nós façamos um debate naquilo que nós convergimos, naquilo que nós concordamos. Muito bom, isso mesmo. Ok? O que os judeus e os cristãos concordam vai ser o próximo debate aqui. E eu vou... Querido Rabino Mirra, que eu te amo demais, suas considerações finais. Não sei se você me ama o tanto que eu te amo. Com certeza. Faça as minhas Declaro palavras o do Rabino amor, cara. Ventura. Não, mas eu quero ouvir declarado. Eu quero agradecer toda vez que eu venho aqui. Eu sou recebido como um irmão. Eu me considero um irmão. Vocês são para nós verdadeiros irmãos. Ainda mais nesse momento tão difícil. Cristãos realmente demonstraram que estão do lado do povo de Israel. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui comigo. Foi falado muito conhecimento. Nós, judeus, não somos exclusivistas. Significa o seguinte, quer cumprir o Shabat? Cumpra, mas cumpra direito. Tem que vir para o judaísmo, tem que estudar as leis judaicas, que é por intermédio da Torá oral. Respondendo só ao professor Rodrigo, a Torá oral ela é extremamente objetiva. O fato que se tem discussões não faz dela não ser objetiva. É que nem você pegar uma célula, você divide ela, as duas estão tentando entender exatamente como funciona aquela célula. Eu falo que a Torá oral é como se fosse um prédio que ele já está montado. E aí a Torá oral ela vai só fechando o prédio com cercos e com decoração, diferente do mundo reformista que, esse judeu aperta o elevador, aquele não, esse não. Eles aumentam andares, diminuem andares. Mas o também se baseia na tradição oral. Mas eles não sabem estudar a Torá oral. Traz o reformista aqui, eu vou trazer um versículo e falar, só traduz, não sabe traduzir. Eles não têm a Torá oral, infelizmente. A Torá oral é extremamente objetiva e é a Torá oral que explica para nós todos os mandamentos. Muito obrigado a todos vocês, foi um prazer enorme estar aqui. Obrigado, Mirra, te amo. Olha, vou voltar aqui, 2 minutos para considerações finais. Pastor Rodrigo Silva. Eu agradeço. Que é muito mais simpático pessoalmente. Poxa, do que obrigado. pela internet, Glória a Deus acima de tudo. Eu quero agradecer aos irmãos. Não deu tempo de explicar tudo. Algumas visões, só para o pastor Marcelo não ficar no vácuo ali, pastor. Algumas coisas que você colocou. Pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, pastor. O que você está confundindo todo mundo hoje? Você é bonito como ele. Pronto. Tá bom? Então vamos lá. Quando você fala, por exemplo, da lei de que Deus, a profecia que Deus falou, farei cessar todos os vossos gozos, todas as vossas festas e tudo mais. Essa explicação para mim ela entra em contradição quando a mesma teologia diz que o sábado continua válido para o judeu. Então, se Deus mandou, se o literal é isso, Deus vai cessar o Shabat, fala que ele vai cessar o Shabat para o judeu. Então, há para mim, uma contradição interpretativa quando fala assim, não, o Rodrigo não deve guardar o Shabat, mas eles devem porque é um contrato perpétuo de Deus com ele. Mas se ele mandou cessar, então como é que... entraria na nova aliança, exatamente, mas eu entro, mas ele não está falando para a nova aliança, ele está falando para aquele, né? Então, mas seria a questão de Hadashá, novo. Não hebraico, eu não vou ter tempo para destrinchar isso aqui, mas grandes hebraístas, perdoe-me por entrar na sua área, que eu sou de Novo Testamento, Marcelo. Mas eu posso depois dar as fontes. Grandes hebraístas falam que a ideia de ineditismo no hebraico bíblico não existe. Hadashá é sempre um melhorado, é um renovado. Hidush. Então, quando fala um Kiddush, tanto é que fala assim, A palavra, eu gostei muito do que... Gente, eu aprendo demais com o Rodrigo Silva. Não, por favor, ele é rabino. Não, mas a nossa conversa sempre acrescenta muito. A palavra Hadashá, e agora que me veio... é derivado da palavra Rodesh, que significa muito mais renovação, mas também significa ciclo. Exatamente. Então, quando alguém fala assim, não, a nova aliança, como sendo uma coisa inteiramente inédita, é um anacronismo.
do hebraico bíblico, é o anacronismo. O novo não significa o inédito. Mas mudou o sacerdote, significa... mudou a lei? Oi? Mudou o sacerdote, mudou a lei? Mudou a regra da lei. Mas lembra que quem deu aquele sacerdócio foi o próprio Jesus. E o último detalhe aqui, Jesus falou assim, não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim revogar, mas para cumprir. E Jesus fala, ainda que passe o céu e a terra, nem o i, nem o tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele que ensinar aos homens a transgredir o menor desses mandamentos será considerado o mínimo no reino de Deus. Então eu entendo que isso aqui está válido. Mas nos meus 15 ou 20 segundos finais, rapaz, eu digo o seguinte... 20 minutos, aí você lascou. Aí lasquei com tudo. Não, mas você falou que ele tinha 40 milhões de visualizações, começou com 40 mil, depois foi 40 milhões. Começou com 40 mil. Depois falou 40 milhões. Mas assim, fechando, o que eu quero dizer para os irmãos é assim, vocês podem discordar de mim na guarda do Shabat. Mas um pedido que eu falo perante Deus, e Deus conhece a sinceridade do meu coração, é que não pensem que eu me sinto superior a vocês por causa disso. Eu agradeço por não ser tratado como um sectário aqui. Porque, falando para os meus irmãos judeus, eu amo Hashem tanto como vocês. E eu quero ser fiel a Ele. Eu amo a Jesus tanto como vocês. Se de repente a minha interpretação do ser fiel a Ele está sendo diferente da interpretação que vocês dão, ou do que vocês dão, mas não duvidem da minha sinceridade como eu não duvido de vocês. E o céu para o qual eu quero ir não é exclusivo dos adventistas, tá Rodrigo, bom? Aí eu te deixo um pedido como alguém que te observa há muitos anos. E eu acho que um pouco desse... Até que o adventismo tem sofrido, talvez, com algumas acusações. Então, eu acho que um pouco o culpado disso é vocês. Acredito. Que se prende dentro do mundo de vocês, que nem eu acho que vocês têm uma rede de televisão maravilhosa. Deveriam abrir para que outros pudessem ir lá também expor os seus pensamentos, como nós abrimos para que vocês venham. Talvez isso tiraria essa pintura de sectarismo de vocês. Pode ser, não, eu vou só admitir. Uma observação, eu vou só admitir, não justificando, mas apenas explicando uma coisa. Uma vez, quando a gente foi fazer o primeiro congresso de arqueologia no NASP, muita gente não queria ir porque era uma instituição adventista. E o pessoal de Israel que foi lá, os arqueólogos, um israelense falou comigo assim, eu percebo que vocês sofrem de antissemitismo como nós. Não justificando, que eu admito que às vezes o adventista pode ter um comportamento sectário, mas quando um grupo é muito atacado, ele também tende a se fechar. Defende. O judeu também, às vezes, é muito fechado... Por quê? Ele é tão atacado que ele também se fecha. Mas isso não justifica. Isso explica, mas não justifica. Tá, ok. Querido pastor Marcelo, para suas considerações finais, eu preciso acabar, gente. Olha só, pastor, eu quero recomendar o Museu Bíblico, viu, dos Adventistas. Eu vou ser mandado embora. Vai lá, Marcelo. Vai nada. Muito obrigado a todos, doutor Rodrigo, meu amigo Mirra, Rabino Ventura. E deixar pro Rodrigo, ele falou de D.A. Carson, o livro de D.A. Carson, do Shabat para o Dia do Senhor. Eu leio, já tenho em casa. É espetacular esse livro. Você lê ele com mais acurácia. Não precisa mandar um exemplar para mim, Marcelo. Não mas tem. Mas eu só leio em inglês, eu acho que não tem português. Tem sim, eu acho que eu não tenho nada, viu? Deixar aqui, Calixto, o meu Instagram, Marcelo Hebraísta, para que você siga. E afirmar aqui categoricamente que o descanso da graça é Yeshua HaMashiach. Todas as sombras foram cumpridas nele. Nós precisamos olhar para ele. Jesus é a chave hermenêutica das Escrituras. E o descanso final está na pessoa dele, porque ele diz, eu sou o sábado da graça, eu sou o descanso da graça. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado. E você deixou pouco tempo para mim, mas eu vou contar, te amo. porque você é meu amigo do coração. E se puder, esse livro aqui, ó, rapidinho, As Bem-aventuranças, é um tratado histórico. É meu. Então daqui... Quem faz a propaganda é eu, o livro é meu, Deus abençoe. Mas é só assim? Olha, As Bem-aventuranças, eu quero apresentar aqui um excelente trabalho do pastor Rodrigo Cursino, mais conhecido como Rodrigo Ursinho. Aleluia. Te amei, Rodrigo. Você não pode, eu vou ler todos eles. Pastor Antônio. Não, isso era meu, você falou que ia dar pra mim? Não, que isso? Thank you. O Rabino também tá lançando fazer propaganda no meu canal, Descobrindo a face oculta da Torá. Olha, agora, gente, ó, 1 minuto de silêncio, olhe pra mim aqui, você. Você vai recomendar. Olha, se você no Instagram, nós precisamos alcançar 30 mil. Se nós alcançarmos... 31 mil no Instagram, terá a segunda fase desse debate. Pronto. Então agora depende de você aí se quer. Vai lá, pessoal. segue
Vai lá, pastor Rodrigo Silva, se o seu povo quer que o senhor volte, Com certeza. pede aí. Então pede aí, pessoal. Coloca Segue lá. Segue. Como é que é? Dá Mais o FM. o joinha. Dá o joinha. Rabino Ventura, pede pro seu povo seguir a Rádio Mais pro senhor voltar. Rádio Mais FM. Rádio Mais 102.9. FM. E o Mirra também. Rádio Mirra Mais também. FM. Mirra, vai lá, Se Mirra. você quer ver mais debates como esse e a gente convencendo os pastores de largar a idolatria, você segue 102.9 e vai partir para 35 mil seguidores. Ó, Eterno, perdoa, porque ele não sabe o que ele fala.